Olá pessoal, eu sou o pastor Geraldo Donizete Lúcio, residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou monitor agrícola, técnica agropecuária, graduado em economia, graduado também em teologia, especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos, pastor do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte. Centro é o Centro-Oeste, Norte é o norte do país. Ministério Voz da Verdade Centro-Norte tem como presidente regional pastor Osmário Daltro e os vice-presidente pastor Adinauer e eu, pastor Geraldo Luz, que sou o segundo vice-presidente. Sou pastor titular da igreja sede em Cuiabá, junto com o pastor Rafael Daltro. E vou apresentar para vocês esta videoaula que tem como tema como o poder de Deus pode fazer mudanças em sua vida, em minha vida, em nós. Como o poder de Deus pode fazer mudanças nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa adoração, nas nossas relações interpessoais, nas nossas prioridades e também nas nossas condições. E vamos lá. O que é poder de Deus? É interessante a gente contextualizar isso primeiro e estar definido. Poder é o direito, não o poder de Deus. Vamos falar do poder como um todo, que aqui é um conceito, né? Poder é o direito de agir, de deliberar, de agir e também de mandar. Dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Existem diversos tipos de poder, tudo isso é conceito, tá? Tem um poder social, poder econômico social, é quando a sociedade impõe o seu poder. Poder econômico é quando a economia, a força da economia está demonstrando seu poder. Poder militar é o militarismo, aí dentro do poder militar nós temos diversos níveis, né? Marinha, aeronáutica, também nós temos a Força Aérea Brasileira e além dos militares, né, estaduais e assim a polícia nos seus níveis federal, estadual e municipal. Poder político, né, que a gente tem a partir de Brasília, do Planalto Central, descendo para os poderes estaduais e municipais, com todos os seus níveis também. Tá? O poder político ele tem também os seus níveis que nós conhecemos, judiciário, executivo, legislativo e assim vai. Poder legislativo, executivo e judiciário. É o poder espiritual. A gente fala um pouco sobre isso, porque nós estamos numa batalha espiritual e nós estamos nesse âmbito, sendo pastores, sendo liderança evangélica. O poder expressa nas diversas relações sociais. Onde existe relacionamento social, relacionamento interpessoal, que eu já gravei uns 3 vídeos sobre isso e sempre falo sobre o bom relacionamento, sobre o relacionamento interpessoal. Então, onde existem essas relações de poder, vai existir a política, e a política se expressa nas diversas formas de poder, conforme a gente já falou. E o que é força? Poder é uma coisa, força é outra. Força é um substantivo feminino que pode significar também poder, significa energia e significa também impulso. Além disso, é uma palavra muito usada no contexto da física. Então a física usa muito a questão da força, né, para falar da força automotriz, da força das máquinas, da força da energia, né, e dos equipamentos mecânicos, automecânicos, tá? Aí vem o poder de Deus. E Jó, capítulo 26, versículo 14, ele se expressa muito bem. Ele diz assim: eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Dele quem? De Deus. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O trovão
O poder de Deus. Então Jó já começa falando aí do poder de Deus. O poder de Deus é uma verdade que deve dar paz e alegria ao coração do crente e atemorizar o coração do descrente. Então deve dar alegria, paz, tranquilidade para nós que somos crentes, e para aqueles que não conhecem Jesus, ele deve dar o quê? Deve dar um temor, um medo, atemorizar. Atemorizar é dar medo. Seja Salvador ou juiz, ele é poderoso, todo-poderoso, nosso Deus que está aqui agora neste momento. Bem, tanto a salvação quanto o juiz chamam por um Deus poderoso, um Deus de poder. A natureza do poder divino, o poder de Deus é absoluto. Não há nada impossível para ele que seja o objetivo do seu poder. Ele é capaz de fazer muito além do que faz. O exercício do seu poder só se limita onde ele deseja limitá-lo. Então quem limita o poder de Deus é o próprio Deus. Tá? Jó diz que a sua alma, o que a sua alma quiser, isso fará. Jó fala, o que a alma dele quiser, isso fará. A alma tem um relacionamento também com o poder de Deus e com o Espírito Santo de Deus, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa vontade. João Batista também diz lá que ele é capaz de levantar para si filhos de Abraão até de pedras. Isso é poder, né? Ele poderia ter mantido Satanás fora do jardim do Éden e assim poupado nossos pais. Aí a gente fala de Adão e Eva, da tentação que resultou na terrível ruína da raça, mas este não foi o seu desejo. Ele limitou o poder dele naquele momento. Tá? Naquele momento ele permitiu, assim como permitiu que Jó fosse tentado por Satanás depois, fosse atingido, né? E não morto. Atingido, porém não morto. Paulo também, apóstolo Paulo, diz lá, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. E Cristo assegura-nos que, mas a Deus tudo é possível para Deus. Isso o próprio Cristo, que nós cremos que é Deus, que Jesus é Deus, ele está nos assegurando isso. O poder de Deus é original e é essencial. Existe uma natureza neste poder, natureza do poder divino. Então o poder de Deus é original e é essencial, tem sua essência. O poder humano é derivado de outro, mas o poder divino pertence somente a Deus e nunca pertenceu a outro. Então o poder humano, quem que dá poder para os políticos? Somos nós através do voto direto, né? Para os nossos vereadores, prefeitos, deputado estadual, federal, senador, o presidente da república, para os governadores, né? Então a gente outorga esse poder através do voto, mas Deus tem esse poder que nunca pertenceu a ninguém, ninguém outorga ele. Ou seja, nós deixamos Deus operar em nós, isso é uma verdade. O poder de um país, já em seus exércitos, em seus recursos naturais, e da natureza de Deus Todo-Poderoso, seu poder não é derivado, mas original e criativo. Né? Então ele coordena tudo. Ele dá poder às suas criaturas, mas não deriva delas parte alguma do seu poder. Então ele apresenta poder, ministra poder, dá poder, mas ele não tira poder de algo que ele criou. Tá? Terceiro, o poder de Deus é a vida e atividade de todos os seus outros atributos, os quais seriam nulos sem este poder. Sem poder, sua misericórdia seria uma fraca piedade. Sua justiça seria impotente. Suas promessas seriam meras pronunciações. Tem um versículo que diz assim, Deus não é um homem para que possa mentir. Né? O seu amor seria tão incapaz quanto o de
Dario por Daniel. O rei Dario por Daniel. Ele teve tanto amor por Daniel que não teve capacidade de livrar Daniel de um decreto que ele mesmo fez. Olha como é que acontece, né? E Deus às vezes muda os seus decretos por causa do homem. Em vão seriam todos os eternos. Aí no caso de Daniel, ele foi jogado nas covas dos leões. Depois que ele não foi nas covas dos leões, que ele não foi devorado, aí Dario viu o poder de Deus, né? Mas o decreto já tinha sido decretado e cumprido, né? Em vão seriam todos os eternos conselhos, se o poder não os executasse. Aí vem as manifestações do poder divino. Quais são essas manifestações? Sejam quais forem as qualidades ou características da natureza divina, cedo ou tarde se manifestarão e serão exercidas, pois não existe disposições inativas em Deus. Tá? Então não existe disposição nenhuma que sejam inativas em Deus. Seu poder tem sido exemplificado maravilhosamente no passado, mas será também no futuro. Então, no passado nós vemos, né, em todo o Velho Testamento, história do povo hebreu, né, depois judeu, depois Jesus no Novo Testamento, os apóstolos, o grande poder desse Deus que é maravilhoso. Aí as manifestações, o poder divino apresenta-se na criação, e nós sabemos isso. Haja isso, haja aquilo, haja sol, haja terra, haja água, haja separação entre terra e água, né? Criou o homem e assim Deus foi fazendo a natureza. O poder de Deus é visto no sustento de toda a sua criação. Imagina o equilíbrio, né? A terra sendo os astros, né? Todos os astros sendo sustentados na atmosfera, né? A água que Deus controla o sol, Deus controla a água, os animais, providencia alimento para os passarinhos, para os pássaros e também para alimento também para os animais. Então a natureza é sábia porque Deus dá esse sustento, né? Sabedoria de Deus. O poder de Deus pode ser visto na redenção humana, né? Quando ele envia Jesus, aí diz que Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo. Então ele exerce um grande poder. O poder todo-poderoso é manifesto na regeneração dos pecadores. O sacrifício de Cristo, a vinda de Cristo, cruz do Calvário, o sacrifício e a regeneração da humanidade. O arguilhão da morte era o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. A preservação final de cada crente, preservação final de cada crente, é prova do poder divino. Cada crente preservado, cada crente cuidado, e isso vai até o final das nossas vidas para estarmos na glória de Deus. O poder de Deus será demonstrado na ressurreição dos mortos, porque na ressurreição de Cristo já foi demonstrado. O poder de Deus será manifesto no dia final também. Ali ele vai poder dizer, né, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e vinde, benditos do meu Pai, para a terra que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. É importante que a cada momento de adoração você se renda ao poder de Deus, poder espiritual e pela fé que nós temos em Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz lá: porque não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo dizendo. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro, depois do grego. Nisto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho de fé em fé. Então, é um poder espiritual que nós temos de fé em fé e absorvemos no Evangelho da fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo nos diz também que o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus, então o poder de Deus é o Evangelho, né? Então nós podemos dizer assim, onde está o poder de Deus? Está no Evangelho. E o Evangelho ele é recheado e cheio
de vários elementos que pode nos demonstrar e afirmar isso. Quando vemos o poder de Deus operando, estamos vendo o que? Na verdade, o Evangelho operando. E quais são as formas, né? Vamos ver aqui. Quando vemos alguém sendo curado, o Evangelho é que está operando naquela cura. Quando vemos alguém sendo salvo, é o Evangelho que está operando naquela salvação. Quando vemos também Deus prosperar alguém, é o Evangelho que está operando naquele prosperar ou naquela vida próspera. Quando vemos pessoas sendo libertas, é o Evangelho que está libertando da escravidão, da depressão, da doença, do diabo, né? Pessoas recebendo livramento de acidentes. Isso acontece a cada dia, a cada instante, a cada momento, né? Eu estou aqui gravando hoje na sacada do meu apartamento. Estou ouvindo aqui muito barulho, inclusive de sirenes, de ambulância, e motos, e carros, e caminhões, e acidentes acontecem nesse contexto. A ambulância, na verdade, é para carregar essas pessoas, né? Então, o Evangelho de Deus que está operando, dando livramento a todos os acidentes nas suas viagens. O Evangelho, então, é o poder de Deus. Essa é a grande verdade. A palavra poder no grego, ou no original, em que a Bíblia foi escrita, vem da palavra dunamis ou dinamis. Dunamis ou dinamis, tá? E não é apenas uma ideia, uma filosofia ou uma teoria de poder. Dunamis quer dizer, é o poder em movimento, é o poder explosivo, o poder que, uma vez ativado, ele explode. Ele tanto opera por impulsionamento ou agir, o executar a palavra e a vontade de Deus. Quando nós começamos a agir, quando colocamos em prática aquilo que lemos ou ouvimos, o poder começa, na verdade, você está ativando o poder de Deus em você. Ou recebemos de Deus por meio de um comando específico, né? Recebemos algo para fazer, vem junto com o poder já ativado. No primeiro caso, nos movemos com o Espírito Santo, e no segundo, o Espírito Santo se move. Nós movemos com o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo ele está se movendo. E de uma forma ou de outra, toda pessoa dirigida por Deus, ela tomará uma atitude, porque o Espírito Santo se move em você e você se move pelo Espírito Santo. É uma atitude, e essa atitude resultará em uma bênção, um resultado final, ou num posicionamento no mundo espiritual. Então o mundo espiritual ele está trabalhando, né, com o poder de Deus. 1 Coríntios 2, 2, versículo 1 e mais alguns versículos, diz lá: eu, irmão, quando fui ter convosco, não fui com linguagem persuasiva, de convencimento, de sabedoria. Procurei nada saber entre vós, senão a Cristo e esse ressuscitado. Eu fui na linguagem, não fui na linguagem da sabedoria humana, mas fui na demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. A minha pregação não consistiu em palavra de sabedoria humana, e sim do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em palavra de sabedoria humana, mas para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus na sua vida. E as Escrituras também dizem que o poder de Deus não consiste em palavras, consiste em poder. Ou seja, dunamis, poder em movimento, o poder que realiza coisas, um poder extraordinário que está movimentando para fazer. Antes de subir para o céu, o Senhor Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. E essa ordem vale ainda para nós, até nos dias de hoje. É a mesma ordem. Permanecer em Jerusalém. Jerusalém aqui é a figura da igreja, do local. Pode ser do templo, pode ser de um barracão, pode ser de um monte, pode ser num lugar onde reúne pessoas, tá? Jerusalém figura as pessoas reunidas em um lugar.
permaneça na igreja, congregue. Essa que é a orientação, esteja congregado. A igreja tem a sua extensão, hoje no nosso ministério e vários outros ministérios, pelo Brasil e pelo mundo, que são as células que reúnem. Então, quando nós reunimos uma célula com 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 pessoas, é uma extensão da igreja. E a igreja, o grande templo, né, é a nave, é um ajuntamento de todas essas células reunidas. Participe das reuniões, participe dos congressos, até que do alto você seja revestido de poder. Vai no monte orar, tá? Faça uma oração de madrugada, faça uma oração no seu quarto com a sua família. Mateus capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra. Tem uma versão que diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que é o dunamis, né? Ou dinamos. Por isso é importante que a cada momento de adoração você se renda ao poder. Deixa fluir, deixa descer. Se renda à glória de Deus. Se renda ao Evangelho de Deus. Porque no momento da adoração, uma janela espiritual é aberta, uma porta é aberta nos céus e o poder cai. Tá? Deus está ali só esperando você ativar essa chave, né? Você precisa aprender a entrar por esta porta ou por essa janela espiritual. Acessar coisas em Deus que só é possível por meio de uma profunda intimidade. Essa palavra intimidade com Deus também vem de relacionamento. Primeiro relacionamento com Deus, depois você tem que relacionar consigo mesmo, né? Gostar de você, resolver os seus problemas, que é seu, né? Ter um encontro com autoconhecimento e depois entender e relacionar com as pessoas. Isso está no meu vídeo de relacionamento interpessoal. São 3 vídeos, você pode estar assistindo depois. Essa intimidade com ele que ocorre em meio à adoração a Deus. Vamos lá. Deixe que o poder de Deus o impulsione, tome posse dele e seja possuído por ele. Seja possuído pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, né, como Moisés abriu o Mar Vermelho, pelo poder de Deus. Josué fez parar o sol, pelo poder de Deus. Sansão matou 1000 homens, matou o leão, 300 raposas, incendiou, né? Com 300 raposas incendiou um grande campo, pelo poder de Deus. Elias fez descer fogo do céu, poder de Deus. Gideão, com 300 homens, ganhou uma batalha com milhares de homens. Daniel na cova dos leões, que eu já citei. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, foi livre também. Estava no problema e Deus livrou ele do problema, dentro do problema, não de ir para o problema. Pedro, que andou sobre as águas, todos nós conhecemos a história, fé e poder. Obed-Edom recebeu a arca na sua casa por 3 meses. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A arca representa a presença de Deus e representava ali o poder de Deus. Hoje o Espírito Santo ocupa esse lugar da arca, o próprio Deus em espírito. Os discípulos de Emaús tiveram decepção no primeiro momento, com a morte de Jesus. Depois encontraram Jesus foi até a casa deles e eles tiveram mudança de atitude, voltaram para trás, para Jerusalém e receberam a bênção no descer do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Assim também, viva a sua vida debaixo do poder de Deus. Receba um toque fresco, novo, da sua presença, da sua glória, do seu poder, do seu evangelho. O evangelho de Deus não é comida nem bebida, mas é poder de Deus para a salvação. Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós não podemos errar
porque nós não conhecemos o poder de Deus nas Escrituras. A Escritura demonstra o poder de Deus. Se você conhece a palavra, conhece as Escrituras, conhece Jesus, não pode errar. Amém? A mente do homem natural não conhece o poder de Deus, pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8. E neste estado jamais o encontrarão. Que estado? A carne, né? Jesus falou a Nicodemos que ele precisava nascer de novo antes de entrar no reino de Deus. Grande parte da pregação contemporânea dos dias de hoje procede de mentes voltadas para a carne. Tem pessoas usando hoje sabedoria humana, coaches, pessoas inteligentes, usando técnicas, usando estratégia para resolver o problema da humanidade. A estratégia está no poder de Deus, não no conhecimento humano. Os homens apresentam suas interpretações daquilo que eles pensam ser o santo dos santos, quanto nem mesmo eles ainda entraram. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Deus é espírito e seus adoradores têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Que tipo de poder? Em que tipo de poder estamos interessados? O que nos causa mais impressão? O milagre ou a palavra que fortalece nossa fé? Estamos mais inclinados em vir à igreja quando desejamos um milagre? Será que ali o quanto o evangelho será pregado? Você quer um milagre ou você quer a palavra? Pode acontecer os dois, mas a palavra é o mais importante, porque através da palavra você tem um milagre. Deus determinou que o homem seja salvo pela loucura da pregação. A pregação que é loucura e é poder de Deus. Não pretendemos depreciar os milagres. Eu sou um milagre, eu recebi um milagre, eu fui curado de epilepsia e vários outros milagres aconteceram na minha vida. Esse da cura da epilepsia foi o maior, quando eu tinha 17 anos de idade, hoje tenho 61. Mas muitos, a minha vida é um milagre. Passei pelo Covid 2 vezes, estou vivo aqui, milagre de Deus. Então os milagres não podem ser depreciados, mas o contemplá-lo não fortalece a minha fé em uma realidade invisível. Então, o milagre é algo que aconteceu, que eu posso falar e mostrar, mas a fé é algo invisível. Subir o primeiro degrau da escada, saber que você vai conseguir subir a escada toda, independente do que vai estar acontecendo no percurso. Todavia, as palavras podem fazer isso, em particular as palavras das Escrituras. As próprias palavras que o Espírito Santo ensina são capazes de nutrir a nossa fé, a minha fé e a sua. Quando a palavra de Deus é mesclada com a fé, os homens recebem poder para vencer as decepções deste mundo. Na verdade, os homens precisam chegar ao ponto de receber o amor, a verdade, para que sejam salvos. Existem aqueles que estão mais interessados em manifestações físicas. Isso acontece, né? Insisto que tais pessoas pensem no fato de que a antiga aliança era uma aliança relacionada ao aspecto físico do homem. Mas Deus afirma: cumpre esses mandamentos e eu salvei a ti, tua casa, tua fazenda, tua família e teu gado. Tudo que você precisa fazer é guardar esses poucos mandamentos. Veja bem. O único problema era que o homem não podia obedecê-los. O homem não tinha força para cumprir toda a lei, todos os mandamentos. Os mandamentos foram escritos para percebermos o quanto, por natureza, temos caído. Então era uma luz, era um espelho para mostrar para o homem que o homem caiu e está caindo pela natureza humana que nós somos. Conforme está escrito, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. Deus é santo, assim também o são os seus mandamentos. Então, Deus é santo, os mandamentos são santos.
né? Em todo tempo, ele sabia que somos incapazes de guardar. Guardar o quê? Os mandamentos do Velho Testamento, né? Que eram muitos. Começaram com 10, depois foram derivando alguns. 10 tópicos, 10 mandamentos em tópicos, e foram derivando. Contudo, nós não imaginávamos que não poderíamos cumpri-lo. Por isso, Deus outorgou aos homens uma oportunidade para estabelecer sua própria justiça ao guardarem a lei. Romanos capítulo 10, versículo 3. Se fôssemos capazes de guardar os 10 mandamentos, nós viveríamos, né, ali está escrito no Novo Testamento, né? E a gente viveria pelo Velho Testamento, tá? Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós somos pecadores e precisamos da graça. Estamos vivendo agora na graça, não na lei, mas pela graça sois salvos. Se encaramos a lei face a face, veremos nossa grande necessidade do Salvador. Precisamos do Salvador, porque a lei é complicada, né? Essa foi a razão porque Deus nos entregou a lei. Mas no próprio ato de dar a lei, ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, tá? Então ele vem em Cristo para reconciliar o mundo consigo. Só o poder de Deus pode fazer mudanças. Aonde? Nas nossas vidas. Aonde mais? Nas nossas famílias. Aonde mais? Na nossa adoração. Aonde mais? Nas nossas relações, né? Nas nossas prioridades e nas nossas condições. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar e lhe dar mudanças em nome de Jesus. Amém? Continue comigo, tem muitos vídeos interessantes. Esse é o 14º vídeo que eu estou gravando e disponibilizando, mas eu tenho muitos vídeos para mandar, enviar para vocês no meu canal, em que você está, que é Geraldo Lúcio. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.